esse amor de tudo que a gente falar, né? E também porque primeiro tem que contar para cá para depois contar para lá, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Eu vou ler, igreja, em Salmos 145, foi a que o Senhor me deu quando eu cheguei aqui, 145. Diz assim: cântico de louvor e exaltação. Cântico de Davi. Aleluia a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Vou ler, tá? Amém. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará a tua obra, e a outra geração anunciarão as tuas proezas. Falarei da gloriosa magnificência da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Somente até aqui. Aleluia a Deus. Aqui é o salmo, esse salmo é todinho, ele falando da grandeza, né, da bondade do Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer, que é infinitamente mais do que o que a gente pode ouvir, do que a gente pode entender, né? E aqui o salmista estava falando um cântico de Davi, então eu creio que ele estava louvando a Deus pela vitória, né? E quantas das vezes, igreja, a gente não conseguir, a luta é tão grande, está tão difícil, é tão pesada às vezes, que a gente não consegue louvar e nem glorificar o Senhor. Jesus. Mas é naquela hora que está difícil, que está pesado, que está complicado, é que o Senhor quer ver a minha e a sua adoração. É que o Senhor quer ver o meu e o seu louvor. Se Davi fosse desistir desde a primeira vez, ele não teria sido rei. Se Davi tivesse desistido desde lá da malhada, quando ele cuidava das ovelhas lá, que veio o urso, veio o leão e ele matou sozinho, só ele, Deus e as ovelhas. Se ele tivesse desistido, se ele não tivesse lutado, ele não teria contado a vitória. Deus. Quantos, igreja, eu estava lendo essa mensagem ali sentada ali, sobre essa palavra, foi aqui que eu vi Jesus, eu só quero ouvir, né? E eu estava lendo essa mensagem ali, e o Senhor me fez lembrar. Quantos que caminhavam junto com a gente, igreja, e estavam até hoje? Deus. Quantos que caminhavam, começaram com a gente, e hoje já não estão mais aqui, já morreram. Então já é um motivo de eu e você glorificar o Senhor só de nós estarmos aqui na presença. Mas não basta eu só estar aqui. Não basta eu só louvar. Não basta eu só vir para a casa do Senhor todo escuro. Mas eu tenho que verdadeiramente adorar o Senhor. E não sei se vocês prestaram atenção, mas hoje o Senhor trabalhou mais foi nos louvores. Né? E foi tudo falando o que Ele pode fazer, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele consegue fazer. Que a gente... Aleluia, Deus. Mas para Ele fazer aquilo que Ele tem que fazer, eu e você tem que deixar, é o primeiro passo. Quantas vezes nós colocamos a mão do Senhor e não deixamos Ele agir? Jesus. Quantas das
para de orar. Então o Senhor falou para Daniel, Daniel, tu, porém, vai até o fim. A sua vitória não está nem no começo, nem no meio. A sua vitória está chegando no fim. E só alcança a coroa só aquele também que vai até o fim. Mas vai até o fim de qualquer maneira? Não. Vai até o fim murmurando? Não. Vai até o fim sem perseverar, sem orar, sem... Não vai. Só vai até o fim aqueles que estiver na posição orando e buscando o Senhor. Aleluia, Deus! Porque falha, igreja, todos nós temos. Aquele que fala que não tem falha é mentiroso. É Deus. Mas quando a gente procura, tenta, se esforça a estar da maneira que o Senhor quer, aí fica mais fácil da gente conseguir alcançar aquilo que a gente almeja. E aqui o Senhor está falando aqui, ó. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Ou seja, não é para mim bendizer o seu nome só agora. Não é para mim falar do amor dele só agora. Não é para mim exaltar ele só agora. É sempre, é todo dia, é amanhã, é depois. Que as pessoas vão olhar em nós e vai ver verdadeiramente aquele ali é servo do Senhor. Aleluia, Deus! Se todo mundo lá fora vê o brilho do Senhor em nossa vida. Aleluia! Quando você vê uma pessoa, você encontra o cara hoje, ela está reclamando. Você encontra o cara amanhã, ela está reclamando. Você encontra o cara mês que vem, ela está reclamando. Você encontra o cara ano que vem, está a mesma coisa, igreja. Você pode observar. Ela não está buscando ao Senhor, não está da maneira que porque luta a gente passa, problema a gente passa, mas passar louvando e glorificando ao Senhor. Igreja, quantas perseguições que Davi passou, quantas lutas Davi passou, começando pelos irmãos dele. Aleluia, Deus! Foi rejeitado, os irmãos dele maltratavam ele, instigava ele, excluía ele, que ele era o menorzinho, ele era esquecido. Então Davi tinha tudo, igreja, para desistir. Davi tinha tudo para não alcançar a coroa. Davi tinha tudo para murmurar, Davi tinha tudo para reclamar. Mas em nenhum momento ele reclamava. Lógico que depois ele falhou, ele errou, mas até ele receber a coroa dele, até o Senhor exaltar ele foi firme e forte naquilo que o Senhor e ou seja, não basta só nós receber a bênção, não basta só nós receber a coroa, mas nós temos que continuar. E Salomão também pediu. Quando o Senhor falou para Salomão, o que você quer, Salomão? Pode me pedir. Salomão falou assim: eu quero sabedoria e eu quero saber entrar e sair dos lugares. Já que o Senhor me colocou diante desse número de povo, eu quero sabedoria para me saber sair e entrar no meio desse povo. E o Senhor falou: tá bom, Salomão, já que você pediu só isso, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu nada mais, você não pediu riqueza. O Senhor foi e deu sabedoria para Salomão e deu tudo em dobro para ele. A palavra dele foi o homem mais sábio e mais rico. Só que não bastou só isso. Salomão tinha que perseverar, Salomão tinha que continuar, Salomão tinha que fazer como aqui falou, exaltar o Senhor de séculos e séculos para sempre. Ele começou a se corromper diante do Senhor. E é um perigo muito grande quando a gente deixa o querer do Senhor. Quando a gente se afasta do Senhor. Se afastar do Senhor não é sair da igreja, não é ir para o mundo, não é só ir lá beber, fumar, se drogar, se prostituir. Não, igreja. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós estamos afastados dele.
Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e estamos afastados do seu querer. Jesus. E como eu falei aqui no início, não basta só vir para a igreja, é querer mudar, querer a mudança. Para essa velha então morrer, eu tenho que parar de alimentar ela, certo? E eu tenho que, para mim parar de alimentar ela, eu tenho que saber o que a velha ainda gosta, o que a velha ainda gostava. Para mim parar de alimentar ela. E quando eu paro de alimentar a velha Hilda, a nova Hilda começa a nascer. E para a nova Hilda nascer, é preciso a velha Hilda morrer. E quantas vezes nós deixamos a velha Hilda nascer e ficar dentro de nós, e nós deixamos ela sair para fora em tempos e tempos? Quantas vezes nós alimentamos o velho eu? Aleluia. Quantas vezes, igreja? Como eu estava falando, Salomão, ele tinha que ter continuado. Salomão começou a se corromper, fazendo aliança com quem não é para fazer. É um perigo, igreja, quando a gente faz aliança com quem não é para fazer. Quando a gente arruma amizade que não é do Senhor. Quando a gente anda com quem não é para andar. Quando a gente faz aquilo que não é para fazer. Dessa maneira, Jesus. Por que, igreja? Porque a gente começa a decair. A gente começa a declinar. E você quer ver como a gente começa a declinar rapidinho? É quando a gente deixa a vontade do Senhor e começa a fazer a nossa vontade. Aí vai um pouquinho aqui, vai um pouquinho ali, vai um pouquinho aqui. Quando a gente vê que nós já estamos dentro da igreja morrendo. Então que nós venhamos tomar cuidado. Que nós venhamos tomar cuidado com as amizades, com quem nós conversamos, com quem nós andamos. Porque tem um ditado que fala assim: me diz quem você é, me diz com quem você anda, que eu direi com quem você é. Então aqui está falando, ó. Cada dia te bendirei e te louvarei no teu nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Aleluia, Jesus. Nós temos que colocar o Senhor grande todos os dias. Maior que o meu problema, maior que a minha dificuldade, maior que a minha luta, maior que tudo, igreja. Eu posso todo dia. Se eu não colocar ele todo dia acima de todas as coisas, eu declino, eu erro, eu sou sujeito a falhar. Falarei da grandiosa magnificência da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Você tem falado, será se eu tenho falado das coisas que o Senhor tem feito, das maravilhas que o Senhor tem feito? Será que eu tenho aberto a minha boca para dizer: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é exaltado, o Senhor está acima de tudo, o Senhor, ainda que Ele não fizer, igreja, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Aleluia, Deus. se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fazer na hora que eu peço, Ele é Deus. Se Ele não fazer na hora que eu peço, Ele continua sendo Deus. Eu tenho que exaltar Ele, bendizer Ele, contar as maravilhas, mesmo sem Ele fazer. E outra coisa é louvar e bendizer o seu nome dele com amor, de coração, de dentro para fora, não é só da boca para fora. Tem uma passagem que fala, eu não me recordo onde é, mas fala assim que, acho que foi Jeremias, que falou assim: vocês me louvam, vocês louvam o Senhor da boca para fora, e o coração está longe do Senhor. E se nós não tomar cuidado, igreja, nós fazemos isso, igreja. Nós fazemos isso. Nós falamos, mas o nosso coração está dizendo outra coisa. É a mesma coisa da oração. Eu
não está acontecendo com aquilo que eu estou orando. É, Porque Deus. eu estou orando ali pedindo ao Senhor algo, mas no meu coração eu já estou duvidando, eu já estou. Não, Senhor, mas eu estou pedindo ao Senhor isso, mas eu quero que o Senhor faz assim. Ó, Senhor, eu estou colocando a sua mão. Eu estou colocando a sua mão. Mas eu quero que o Senhor faz assim. É, meu Deus. Eu acho que a boca para fora, igreja. E a gente faz isso. Todos os dias para tomar cuidado, mas fazemos isso. Aleluia. E Davi, a palavra diz que ele foi um ótimo rei, mas ele foi um fracasso como pai. Ele não soube educar os filhos dele, ele não soube lidar com os filhos dele. E a palavra diz que os filhos dele se corrompeu, porque a igreja já sabe a história dos filhos dele. E ele, quando ele caiu ali a respeito da Betseba ali, ele não era para ele ter ficado. Quando era para ele ir para a guerra, não era para ele ter ficado. Ele mandou Urias ir na frente, porque ele queria que Urias morresse. Os irmãos já conhecem a história. Mas o pior erro de Davi não foi quando ele fez isso, foi quando ele não foi para a guerra. Porque em vez de ele ter ido para a guerra, ele mandou o soldado, mandou Urias ir e ele ficou. Que foi quando ele foi observar a Betseba lá do outro lado, aquela janela, que foi quando ele mandou chamar ela, e ele já sabe o que aconteceu. Então, mas o pior erro dele foi ele não ter ido para a guerra. Foi o primeiro passo dele. Por quê? Porque às vezes a igreja para nós guerrear e nós mandamos outro. É fazer e eu mando outro. É, Jesus. O que é para mim fazer, eu não posso mandar outra pessoa. O que é para mim fazer, é para mim fazer. O Senhor pode até levantar outro. É, Jesus. Mas o outro não vai fazer o que eu ia fazer. O outro vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Se é para você estar na guerra, se é para você guerrear, é para você guerrear. A palavra diz que há tempo para todas as coisas eclesiásticas. Há tempo de chorar, tempo de rir, há tempo de... Os irmãos já sabem também essa passagem. Quando for tempo de ir para a guerra, quando for tempo de guerrear, é para você guerrear. Quando for tempo de adorar, é para você adorar. Quando for tempo de chorar, é para você chorar. Quando for tempo de rir, é para você rir. E às vezes, veja, o Senhor está permitindo algo para nós chorar, para nós aprender, para nós crescer, para nós amadurecer. E a gente não quer. É, Jesus. Então nós temos que respeitar o tempo do Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para nós saber qual é o tempo que nós estamos. Qual é o tempo que você está hoje? Qual é o tempo que eu estou hoje? Qual é o tempo que é para mim estar hoje? Hoje foi o tempo de eu trazer a palavra. Eu não sabia que eu ia trazer a palavra, mas o Senhor já sabia. Se eu tivesse orado e perguntado para o Senhor, talvez eu teria falado, mas eu já saí de casa e falei, Senhor, eu só quero ouvir. Como o Senhor vai falar com você se você não quer ouvir? Como o Senhor vai falar com você se você não pergunta? Porque a palavra fala que mesmo Ele sabendo, Ele quer que eu fale com a minha boca. O que é que eu quero? Aleluia, Ele já sabe, antes mesmo que saia a palavra da minha boca, Ele já sabe. Mas Ele quer que eu pronuncie com Ele. Então, se eu tivesse perguntado para Ele, talvez Ele falasse assim, filha, você vai trazer a palavra. Mas eu já saí de casa falando, Senhor, eu só quero ouvir, eu só quero falar. Quietinho. Deixa eu quieta. O Senhor falou, mas hoje é o dia de você trazer a palavra. Amanhã vai ser você que vai trazer a palavra. Para isso, nós temos que estar preparados todos os dias. Tem pessoa que fala assim, eu não vou não, porque eu não estou preparada, porque eu já falei isso várias vezes. Se eu não estou preparada para trazer a palavra, eu vou estar preparada para ir para o céu, gente. Se eu não estou preparada para trazer uma mensagem do Senhor, se o Senhor vier agora, eu vou falar assim, você não está preparado para trazer a palavra, você está preparado para isso
subir. Então, nós temos que estar preparados todos os dias, 24 horas, porque nós não sabemos que hora o Senhor vai te chamar. Eu não sei que hora o Senhor vai te chamar. Você não sabe que hora o Senhor vai te chamar. Para trazer a palavra, para louvar o hino, para fazer uma oração, para dar um abraço. Então nós temos que ficar preparados todos os dias e toda hora. E isso, igreja, é coração sangrando, é triste, é amargurado. O Senhor não quer saber se eu estou ou se eu não estou. Ele só quer saber se eu fazer, conforme eu vou fazendo, conforme eu vou louvando, conforme eu vou fazendo a obra dele, automaticamente as bênçãos vão vir, as coisas vão fluir, vai acontecer. Jesus. Agora, se eu nunca fizer, se eu nunca me dispor, se eu nunca fizer, se eu nunca. Um funcionário. Você trabalha numa empresa, se você está só ali naquilo ali, você nunca quer sair daquilo ali, você vai ser promovido? Não vai, igreja. O patrão vai ver você que nunca quer nada, nunca se esforça, nunca se levanta, nunca se prontifica, precisa estar mandando fazer tudo, precisa estar falando tudo. Você vai subir de casa? Não vai, igreja. Não vai. A mesma coisa com o Senhor. Todo dia nós estamos reclamando, todo dia nós estamos ali, todo dia nós estamos ali. De que maneira o Senhor vai orar lá de cima e falar assim, olha lá como é que ela está. Deus. Eu só quero que ela me louve, eu só quero que ela me obedece, eu só quero que ela faça o que eu querer. Eu estou ajudando, já vou terminar, tá, pastor? Eu estou ajudando algumas pessoas, né, alguns casamentos, eu decidi em casa na oração. E ontem e hoje eu estava conversando com uma delas, né? E aí a gente fizemos 3 dias, ela da casa dela e eu da minha casa, né? Nós fizemos 3 dias juntos, eu ajudando ela. E quando você puder, igreja, faça isso. Faça 3 dias, você na sua casa, a sua irmã da outra casa, a da casa dela. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. Desde o ano passado, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu fiz com uma irmã lá do Belém de Pará. E eu nem sabia o que era. Ela só falou assim, eu estou com um problema aí, eu preciso da sua ajuda. E aí nós falamos, vamos para fazer? Vamos para fazer. Nós fizemos 7 dias. Igreja, antes de terminar os 7 dias, ela já tinha recebido a vitória dela. Glória a Deus. Aleluia. Faça isso. Junto com a sua amiga, junto com a sua irmã, faça o propósito. Olha, eu vou estar aqui na minha casa, você na sua casa, vamos embora fazer, você vai ver o que o Senhor vai fazer. E aí, igreja, eu conversando com ela hoje, aí o Senhor deu uma palavra hoje, foi o último dia, o Senhor deu uma palavra, né? E aí eu conversando com ela, eu falei assim, ó, a palavra falou assim, assim, assim. Aí ela falou assim, então, aí assim, a palavra estava mandando ela voltar. Não só ela, eu também, né? Eu tinha que comer primeiro, mas depois eu passar para ela, né? E aí o Senhor estava mandando nós duas, a voltar para o Senhor em obediência, que a gente já viu o que queria fazer. E se nós não voltássemos para o Senhor, não obedecesse a Ele, nós não íamos conseguir. E aí eu falei, Jesus amado, eu tenho que comer primeiro. Tem que voltar. Mas nós somos afastados? Não é afastado. É voltar para o centro da vontade do Senhor. É voltar a obedecer ao Senhor. Quando eu falei com ela, eu falei, Jesus, mas eu não estou na igreja, Jesus. Como eu vou falar isso para ela, Jesus? Aí ela falou assim, eu estou assim mesmo, eu estou arrastada, eu estou mal indo para a igreja, eu estou sem força. E começou a contar a igreja tudinho que a palavra que ela está falando. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela não mente. Ela não mente, igreja. Quando ela vem, quando a palavra vem, você pode ter certeza. Talvez não é para você, talvez não é para agora. Mas talvez é para daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, às vezes ela vem como uma vacina. A vacina, ela previne a doença que vai vir. Mas às vezes ela vem como uma injeção, que é na hora, ela é instantânea. Ela se aplicou a bezetacil
retida, porque nós nos estamos nascendo sempre a vontade do Senhor. É Deus. Quer ver as coisas fluírem na sua vida? Quer ver você contar todas as maravilhas aqui, os feitos, as maravilhas, a mudança, tudo aqui que tem nesse salmo aqui, é você entrar no centro da vontade do Senhor. É Deus. É Deus. Sem nós estar no centro da vontade do Senhor, não tem como nós alcançar. Vai tardando a bênção na nossa vida. E ela não só tarda, como às vezes ela é retirada. E se a palavra não disse isso? E aí eu falei, Jesus, amado, eu pensei que eu estava ajudando ela e o Senhor está falando comigo também. Jesus, me ajuda. E agora eu tenho que voltar no centro da vontade do Senhor, voltar da maneira que Ele quer, voltar a fazer, não fazer como eu fazia antes, mas fazer melhor do que eu fazia antes. Porque às vezes eu falo assim, eu queria voltar ao que eu era antes, lá atrás. Não, igreja, o que ficou para trás ficou, já foi, já passou. Você não fez, não fez. Mas agora, quando a vida é esperança e quando a fome de vida, ainda tem chance de você começar a fazer. Mas aí você não vai fazer mais como você fazia lá atrás. Você vai fazer melhor. É Deus. Hoje, amanhã, depois da manhã, ano que vem, você tem que estar melhor do que você está hoje. Você tem que estar falando melhor. Não melhor do que as pessoas. Não melhor, não. Não é isso que eu estou falando. Melhor no que o Senhor. Melhor na vontade do Senhor. Melhor na obra do Senhor. Melhor com os seus pastores. Melhor com suas líderes. Melhor com o seu patrão. Melhor com a sua professora. Melhor em tudo. Então só assim que você vai conseguir contar os feitos do Senhor. Aí quando a pessoa chegar até você, você vai falar assim, nossa, mas o Senhor fez isso. Nossa, mas o Senhor fez isso. Nossa, mas o Senhor... E mesmo quando você não tiver nada para contar, você vai falar assim, olha, o Senhor tem poder de fazer. Ele não fez, mas eu estou acreditando que Ele vai fazer. Amém? E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: louve ao Senhor de coração, porque Ele tem poder de fazer. Aleluia, Deus. Se o ouvido não ouviu, porque a sua mão ainda não alcançou, é o que Ele tem para ouvir para você. Aleluia. Se eu vou contar para vocês, o Senhor tem feito. Só de quando eu comecei o trabalho na minha casa, igreja, eu vou ficar aqui a noite inteira só contando o que o Senhor tem feito. E Ele tem falado e tem cumprido. Aleluia. Ele tem falado e Ele tem cumprido rápido, igreja. Sabe por que o Senhor tem cumprido rápido na minha, na sua vida? Porque Ele tem pressa. Ele tem pressa na minha, na sua vida. Então, vamos glorificar o Senhor, vamos exaltar o Senhor, vamos adorar o Senhor como se fosse nosso último culto. Vamos louvar o Senhor como se fosse nosso último louvor. Vamos pregar como se fosse a última pregação. Eu não sei se essa aqui é a última vez que eu vou estar aqui. O Senhor sabe. Então, vamos adorar o Senhor, buscar o Senhor como Ele está falando, contar as maravilhas, contar os feitos dele, que você vai ver o que Ele vai fazer. Amém. As palmas para o Senhor.